pessoal, queridos corretores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Corretor de Sucesso. E hoje eu tenho um convidado super especial aqui, mais um grande convidado, que é o Neto que é broker da Remax Trio, que fica no Brooklyn, e ele veio aqui hoje bater um papo com a gente, conversando sobre as expectativas para 2023. Neto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Francis, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e eu estou à disposição aí para a gente bater esse papo aí sobre 2023 e um assunto difícil, né, meio tormentoso, mas tratar também, né, da questão do profissionalismo do corretor de imóveis, que eu acho que isso é um pilar importantíssimo dentro dessa carreira maravilhosa que é a carreira do corretor de imóveis. Que legal, que legal. Fiquei muito feliz com o seu aceite de estar aqui com a gente hoje, de trazer aí informações, de trazer o teu conhecimento, toda a sua experiência ali na sua imobiliária, uma imobiliária ali da família, né? Verdade. Conta um pouco pra gente como que foi a sua entrada, como que é a sua história dentro do mercado imobiliário. Na verdade, eu sou advogado de formação, né, a convite do meu irmão, que também a nossa imobiliária, ela está completando esse ano 50 anos. O meu pai começou isso em 1972, começou a imobiliária em 1972. Meu irmão já está com ele há quase 20 anos também. Uau. E aí, a convite do meu irmão, que é mais novo que eu, os dois sempre foram corretores de imóveis, ele me convidou para iniciar esse desafio dentro do mercado imobiliário. Né? Ele falou, olha, é um negócio de família que a gente já tem aqui, a gente precisa profissionalizar, a gente precisa fazer crescer esse negócio. E aí eu aceitei o convite e entrei para o mercado imobiliário em 2017, mais ou menos. Ok, 5 anos aí Faz já uns 5 anos, mais ou menos, que eu estou fazendo do negócio imobiliário o meu principal negócio. Uhum. Eu sempre advoguei para imobiliárias, inclusive para o meu pai também, né? Mas eu nunca fiz do negócio imobiliário o meu principal negócio. E aceitei esse desafio e estou aqui desde 2017. E como é que tem sido essa experiência? Como que é o teu trabalho dentro da sua imobiliária? Logo que eu entrei na imobiliária, eu comecei a estudar a fundo o mercado imobiliário, Francis. E aí eu percebi, assim, eu tive 3 percepções muito claras. A primeira conclusão que eu cheguei é de que o mercado imobiliário ele é muito amador. Ele é assustadoramente amador. Eu falo, é um mercado bilionário, né? É uma venda super técnica, que tem um envolvimento emocional, que tem um envolvimento financeiro muito grande e é tratado de forma amadora. Sim. Então, essa percepção de cara, eu falei, nossa, me assustou até esse amadorismo do mercado imobiliário. Isso independentemente do tamanho da imobiliária, de como é tratado de forma amadora. A segunda conclusão que eu cheguei é de que assim, a imagem do corretor de imóveis, infelizmente, ainda é muito ruim. Né? É o cara que não deu certo na vida. Em alguma profissão. É o cara que está corretor de imóveis e não é corretor de imóveis. Né? Então, essa outra coisa me incomodava demais também, porque a imagem que eu tinha do corretor de imóveis era do meu pai e do meu irmão, que são profissionais muito bem-sucedidos dentro dessa carreira, né? Que é uma carreira, não é uma coisa de situação. E a terceira conclusão que eu cheguei isso está mais vinculado ao tipo de negócio de terceiros, é que assim, o foco do negócio da minha imobiliária era muito voltado para os compradores. Isso faz sentido quando você trabalha num mercado de lançamento, né? Porque aí você já tem o proprietário do imóvel, que é a incorporadora, e aí os corretores, o trabalho deles é justamente buscar esses compradores. Sim. Mas quando a gente trabalha no mercado com imóveis de terceiros, né, não fazia isso muito sentido para mim. Porque eu falava, antes de eu buscar o comprador, eu preciso ter bons produtos. E para eu ter bons produtos, eu preciso ir atrás e focar a minha atuação nos proprietários de imóveis. Sim. Então, essas 3 conclusões eu cheguei e aí, a partir disso, eu comecei a implementar, a gente começou a estruturar processos dentro da imobiliária, que isso não existia, né? Era tudo feito tentativa e erro, você vai
fazendo as coisas sem nenhum critério. Porque até pelo mercado ser extremamente amador, a gente também não tem estruturado processos, não tem literatura, muita literatura, porque hoje a gente já tem alguma coisa, mas falando justamente de profissionalização, de uma imobiliária estruturada profissionalmente, com corretores que são reconhecidos ali como profissionais e não um plano B da vida de alguém, né? Exatamente. Isso ficou muito nítido, né? E a gente começou a estruturar esses processos. E o que você falou, é difícil até você buscar informação para implantar. Né? E aí até a gente acabou entrando dentro de uma rede de franquia que eu acho que era uma forma da gente, pelo menos, ter um processo mais ou menos organizado. E foi assim que a gente começou. E aí, a segunda prioridade que a gente deu foi efetivamente na capacitação dos nossos corretores. Assim, a gente percebia que precisava de treinamento. E assim, isso foi muito além da parte técnica. Eu percebi que existia uma questão que a gente tinha que tratar, que era até questão de autoestima, de autorresponsabilidade, que eles mesmos não davam o valor que eles têm. Eles não se sentiam valorizados da forma que têm. Sim. E essa capacitação a gente foi fazendo, foi estruturando, foi incorporando, e aí a gente... eu não sei, posso falar da Remax, né? Pode. Desculpa. Pode sim. E aí, nessa busca, nesses estudos todos que eu fiz do mercado imobiliário, eu vi alguma coisa diferente. Porque, assim, a gente já fazia parte de uma rede de franquias, já tinha já tinha a gente tinha muitas pessoas buscando, muitas outras franquias querendo que a gente entrasse. Até pelo tempo que vocês tinham de mercado, com certeza vocês eram muito assediados das outras franquias que queriam que vocês entrassem. De fato fomos, e assim, mas nenhuma delas me trazia nada de diferente. Você chegou a ser de alguma outra franquia? A gente foi primeiro da franquia Imóveis, depois da Century 21, que é uma rede muito forte, no exterior, muito parecida com a Remax, com modelo de negócio muito parecido, mas eles não trouxeram esse modelo. Tá. E aí a gente virava uma imobiliária como todas as outras, com uma placa muito cara que a gente tinha que colocar na imobiliária, que pagava royalties, pagava tudo, né? Então, não fez sentido para a gente. Entendi. E aí, nessas buscas todas, eu vi a Remax alguma coisa diferente. Né? E a primeira coisa que chama a atenção é o nosso negócio são pessoas. Eu falei, poxa, como é que uma franquia imobiliária está falando de pessoas? Né? Sim. E aí ela traz um modelo de trabalho com muito processo e muito procedimento, né? Validado em 100 países há não sei quantos anos, lá, quase 50 anos também. Sim. O corretor de imóveis é a estrela do negócio. Isso para mim foi o que mais me encantou. Né? Ela dá assistência, ela treina, tem universidade, tem uma série de ferramentas para o corretor de imóveis. Né? E o terceiro ponto, que é o foco do negócio da Remax, né? Que é o proprietário. Então, quando eu encontrei esse modelo, ela casou exatamente... Fez total sentido com o que você buscava. Com as conclusões que eu busquei. E aí eu falei, bom, agora achei o que eu queria no mercado imobiliário, vamos entrar e vamos desenvolver. E é assim que a gente tem feito. Aí hoje o meu dia a dia, o meu trabalho, só chegando na tua pergunta, né? Hoje eu o meu cliente é o corretor de imóveis. Okay. Na minha loja, na nossa estrutura, eu atendo os corretores de imóveis. Eu não atendo o proprietário, eu não atendo o comprador. O meu cliente é o corretor de imóveis. Estou lá para dar assistência a ele. E desenvolvê-lo. E desenvolvê-lo. Porque você acaba também trazendo corretores novatos ou pessoas que queiram entrar para a profissão e você desenvolve essas pessoas, então. Hoje, a maioria dos corretores que têm entrado, eles são de fora do mercado. Tá. Eu tinha uma equação difícil de fechar, de resolver para mim, que era, eu trago corretores do mercado que já têm conhecimento e transformo eles dentro desse modelo, ou eu pego alguém do zero e começo a formar.
Hoje, para mim, né, não existe certo e errado, mas para mim está fazendo muito mais sentido eu trazer pessoas de fora do mercado, formar essas pessoas. Né? Eu me coloco hoje como um hub, um prestador de serviço para essas pessoas. Eu tenho conversado com alguns corretores também, que eu já fiz parcerias, que eu gosto do trabalho deles, e conversando até no intuito deles virem trabalhar comigo. E o que eu percebo muitas vezes é que os objetivos são diferentes naquele momento, né? Então, exatamente naquele ponto que a gente estuda dentro do modelo Remax, que muitos corretores, quando eles já têm muito conhecimento, eles querem se tornar autônomos, querem ter a sua própria imobiliária. Então, o que está totalmente certo. Para eles faz sentido naquele momento, exatamente. E sendo bons profissionais, a gente fica torcendo para que eles realmente se posicionem e deem certo e consigam atingir os objetivos que eles estão delimitando ali, colocando para eles naquele momento. Eu percebo isso também, que muitas vezes trazer alguém que está começando na profissão, para a gente que está atuando nessa área de desenvolvimento de pessoas, as pessoas precisam de alguém que dê essa liderança, que oriente, que instrua, que traga o conhecimento, que leve, né, pegue pela mão, leve ali no caminho para que a pessoa possa entrar na profissão muito mais segura do que muitas vezes entrando numa incorporadora ou entrando no mercado e aí ele não tem toda essa base de treinamento, então eles ficam muito perdidos quando começam. Então, também pessoas que estão começando, faz sentido para eles, né, virem trabalhar com a gente, justamente porque é o que eles buscam naquele momento. Não têm o conhecimento, são colocados dentro de um salão, dentro de uma estrutura, sem ter o mínimo de conhecimento, e aí eles ficam perdidos, se frustram, porque ficam concorrendo ali muito na sorte de pegar um cliente que dê certo, enquanto que nesse modelo as pessoas têm mais oportunidades, né, Neto? Elas acabam construindo ali a sua carteira de proprietários, a sua carteira de clientes, não é relacionamento, né? Eu acho que para entrar no mercado imobiliário, eu acho que o conhecimento técnico a gente passa. O que o perfil do corretor ideal para mim é uma pessoa que goste de pessoas, porque se você não gostar de pessoas, não entre no mercado imobiliário. Sim. E que tenha um relacionamento. E assim, a profissão de onde você vem, ela vai te trazer esse círculo de relacionamento e vai te trazer esses potenciais clientes. Então, hoje, eu acho que assim, um perfil muito interessante para o profissional são as pessoas que estão em transição de carreira. Né? Hoje eu tenho colegas advogados que estão trabalhando comigo, eu tenho ex-bancários, eu tenho engenheiros, que são pessoas com 50 anos ou mais, que praticamente estão fora do mercado de trabalho dentro da profissão deles. Sim. E a gente está dando a oportunidade para essa pessoa começar um negócio novo, dentro de uma estrutura, dentro de um processo, dentro de um procedimento, que o resultado dele, eu só consigo ter resultado se essa pessoa tiver resultado. Sim. Então, o meu trabalho, eu vou fazer de tudo para que essa pessoa se desenvolva, porque eu só vou ganhar se ela ganhar. Sim. Né? Então, você mitiga o risco dessa pessoa iniciar uma carreira nova, iniciar um negócio novo, e você dá chance, efetivamente, dela começar esse negócio, o que pode levar a mudar a vida dela e da família dela. Né? Então, legal. Isso é fantástico. Né? É fantástico porque, justamente nesse ponto, né? É um negócio voltado para pessoas. Isso. Tem as pessoas que estão ali na ponta, que querem transacionar um imóvel, que elas precisam vender um imóvel. Tem ali as pessoas que querem comprar um imóvel, mas tem a pessoa corretor, que acaba não recebendo tanta atenção nos treinamentos, né, no desenvolvimento dele. E ele é uma pessoa, e ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção, de encorajamento, de motivação para que ele desempenhe bem na sua profissão e comece a performar e ter bons resultados. Né? E o conhecimento técnico também. Né? Eu percebia que assim, os corretores não conheciam o processo, seja de locação, seja de venda, não conhecia a ponta. Né? Ele era um vendedor, ele era sem nenhum demérito, pelo amor de Deus, vender uma baita de uma profissão, o vendedor é uma baita de uma profissão, mas ele era um tirador de pedido.
né? Ele não conhecia o processo todo. E se você não conhece o processo todo, você não consegue ser um profissional completo. Sim. Né? E era isso que a gente começou a passar, esse sentimento que tem, e isso a gente consegue trazer, eu acho que a gente consegue formar muita gente dentro desse modelo. Né? E eu acho que, assim, você falou dos corretores que começam em lançamentos, ele vem com a ilusão de que é fácil. Né? Que de ele que é um dinheiro fácil. Que ele vai vender um imóvel de R$1 milhão, vai receber uma comissão de 60 mil, isso brilha os olhos. Mas a hora que ele chega lá, ele vê que a realidade é muito diferente do que ele imaginou. E aí só os bons mesmo que conseguem prosperar, e os bons e os que têm a vontade e o desejo de se capacitar, Sim. de se profissionalizar, é uma profissão. Sim. É uma profissão. Então, não adianta, você não vai ter um resultado numa profissão que você está começando em 1 mês, em 2 meses. Né? Precisa de muita dedicação, muito empenho, muito estudo, e aí sim, eu acho que essa é uma grande vantagem da profissão de corretor de imóveis, que você consegue ter um resultado até financeiro num período muito curto de tempo. A gente gosta muito de comparar a questão do médico. Né? O médico hoje é um recém-formado, ele recebe muito bem, mas quanto esse cara estudou para chegar até lá? Né? São 2, 3 anos de cursinho, mais 5, 6 anos de faculdade, mais 3, 4 anos de residência, sem prova e tudo. E assim, são 10, 12 anos de um estudo muito ferrenho. Para ele começar a carreira recebendo um bom valor. Um bom salário. Né? Um bom salário. Uma boa retirada. Uma né? boa se ele retirada. Tem ali um o corretor, se ele estudar como um médico estuda, num tempo infinitamente menor, ele vai conseguir ter o mesmo resultado financeiro de um médico ou até mais no começo de carreira. Até mais. E eu vejo assim, né, houve um momento que foi o meu de decisão para vir para o mercado imobiliário. A minha família estava também com imobiliária, eu era comissária, tinha uma carreira dentro da empresa que eu trabalhava eu chegava a ganhar ali em torno de 70, 80 mil reais ano. Sendo que eu já estava no topo da minha carreira dentro da empresa que eu trabalhava. Um iniciante ganhava em torno de 40, 50 mil ano. Que é um ótimo salário, também por uma formação que é curta de comissário. Existem provas e todo um preparo ali, mas curto se você comparar com a carreira de um médico, com a carreira de um advogado. Então, houve um momento que eu comecei a olhar e meu irmão chegou para mim e falou, Fran, vem trabalhar com a gente. E eu olhei e eu comecei a fazer contas e realmente, assim, é um universo que gira muito dinheiro. As comissões são altas. Só que eu também percebi e claro, às vezes numa comissão eu ganhava o que eu tinha ganho um ano inteiro de trabalho como comissária. Então, claro que aquilo me abriu os olhos para, se eu for uma empreendedora, eu posso ganhar mais. Só que, ao mesmo tempo, na minha cabeça, a minha chave era, eu tenho que ter uma carteira assinada, eu tenho que ter um FGTS, eu tenho que ter... Só que virar essa chave também foi, assim, difícil. Foi difícil. Mas, quando eu virei, eu falei, não, mas espera aí. Ao mesmo tempo, eu tenho uma flexibilização, eu posso criar a minha vida, criar a minha estrutura familiar, seja dos dias que eu trabalho, é a minha empresa. E eu acho que é essa também a virada de chave na Remax, né, Neto? De que cada corretor, ele é uma empresa, ele é um empreendedor. Quando a pessoa entende isso, que como empreendedor ele tem que estudar, como empreendedor, ele tem que conhecer, ele tem que trabalhar muito. Mais do que o CLT, né? Se ele acha que ele vem para o mercado imobiliário que a coisa é fácil, não é. Não é, mas só que quando você entende um método de trabalho, você tem um processo ali estruturado da sua forma de trabalhar, de abordagem dos seus clientes, de formação de carteira, de ter relacionamento, como você falou, as coisas começam a fluir. E aí eu comecei a ver que, assim, eu sempre fazendo negócio, então eu sempre tinha dinheiro entrando. Eu sempre tinha ali no meu dia a dia, e aí eu falei, opa, peraí, vale a pena. Foi aí que eu fiz essa virada de chave, que eu não cheguei a aposentar,
na profissão anterior, mas aí eu escolhi me tornar uma empreendedora. Mas eu percebi isso. Acho que hoje eu estou aqui, ou nessa posição que eu estou também como broker, né, como dona de uma imobiliária, que é justamente essa questão de você compreender que você tem que trabalhar sim, de que você tem que estudar, que você não pode parar. Se você achar que sabe tudo, não dá, você vai estacionar, vai estagnar, né? Precisa. O modelo, a gente fala, a gente tem um modelo. O mercado tradicional, ele não tem modelo. Sim. Então, eu acho que você ainda teve a consciência de fazer isso de uma forma gradativa, você percebeu que você tinha recorrência, trabalhando de uma forma, se dedicando, você conseguia ter recorrência, que é um problema que o mercado tem. A carreira do corretor de imóveis, ele é uma montanha-russa. Né? É o famoso tô rico, tô pobre. Um dia ele vende, ele está rico, aí ele acha que viaja, e acha que vai assinar contrato depois. E aí no mês seguinte não faz uma venda, não faz no segundo mês, não faz no terceiro, e aí eu acho que assim, e aí está pobre de novo. Eu acho que assim, este modelo de trabalho, a principal questão, ele traz uma previsibilidade. Se você trabalhar dedicado, você trabalhar focado, você começa a ter recorrência na tua venda. E aí ele traz os números, as estatísticas, que no mercado imobiliário brasileiro você não tem. Sim. Então hoje você sabe que se você entrar em contato com 100 proprietários, você marcar todas e passando pelas etapas do funil, você vai vender um imóvel por mês. E você não precisa de 500 imóveis, como é no mercado tradicional. Sim. Na minha imobiliária, eu tinha 4 corretores com 2.000 imóveis na minha carteira. Sim. Hoje eu tenho 80 imóveis na minha carteira de venda. Eu vendo o que eu vendia no ano, eu vendo por mês hoje dentro desse modelo. Com um número infinitamente menor, mas trabalhando com qualidade. Né? E o relacionamento, porque você... Isso é fundamental. Exercitando, trabalhando o relacionamento com as pessoas envolvidas, você tem mais indicações, você acaba tendo recorrência e previsibilidade de ganhos. Exatamente, é isso daí. E assim, é um modelo muito simples, mas que exige... Mas não é fácil. Não é fácil. Exige muita dedicação, muito trabalho, muito empenho e principalmente o que eu falo... nós estamos mudando a cultura do mercado imobiliário brasileiro. Nós estamos ensinando os proprietários a vender imóveis e os compradores a comprarem imóveis. Hoje, a forma como é feito, essa forma amadora, as pessoas não têm ideia do risco que elas correm fazendo um negócio sem a assessoria de um bom corretor ou de uma boa imobiliária. Elas não têm ideia. Sai porque... Eu posso dar um exemplo que aconteceu enquanto eu estava vindo para cá, dessa coisa de risco. Eu tenho uma venda que são duas... ela é casada. Então, o cliente, vendeu um imóvel, do recurso que ele está recebendo, ele está comprando o imóvel do meu vendedor. E o dele tem financiamento bancário, está em registro em cartório. E o banco já avisou que o processo da venda 2 aqui, do meu vendedor, que ele está pronto para emitir contrato. Ainda tem uma parcela de 650 mil para pagar de um imóvel de 1.200.000. E aí ele me ligou querendo agilizar, ele podia emitir o contrato de financiamento aqui para já agilizar o processo, os 15 dias de cartório, enquanto dele já está em processo de registro. E aí ele queria agilizar. Se eu não tenho conhecimento, eu falava o quê? Ok, vamos agilizar. O intuito é que todos recebam o mais rápido possível. Só que o que ele não sabe como comprador, vendedor do dele e comprador, que quando você assina um contrato de financiamento, você está dando plena quitação dos valores recebidos. E aí eu expliquei isso para ele. Falei, olha, não é possível, não, mas você não quer agilizar? Eu falei, não é isso. A questão é o risco envolvido. Porque eu falei, se nesse meio tempo acontece algum problema, são 10 ou 15 dias, mas alguém falece, alguém fica doente, entra uma outra pessoa, pode embolar todo o meio de campo. E isso aconteceu na minha família, que a gente estava num processo de venda. Pessoa, né? Meu pai assinou uma venda, 10 dias depois ele faleceu. E aí a situação foi muito complicada porque o comprador queria receber o seguro do processo que a gente estava fazendo interveniente quitante.
E ele dizia que ele não tinha mais que pagar, porque o seguro pagaria pelo meu pai. Então, olha só a situação. Eu falo, as pessoas não têm ideia do risco que elas Do correm. risco, e o corretor é essa pessoa que, tendo conhecimento, vai orientar os seus clientes da forma correta. Que aí eu falei para ele, eu não posso. Depois eu até avisei, expliquei para os vendedores do meu caso ali, que envolve ele, eu falei, olha, ele propôs isso, isso, isso. Eu não recomendo. Eu sei que é o dinheiro de uma vida de vocês. Exato. E se algo der errado nesses 10, 15 dias, no intuito de agilizar, isso vai dar um imbróglio jurídico muito grande. Sim. Né? Então, é o que você estava falando, né, Neto? Essa responsabilidade do corretor. Muito e por isso que ele precisa estudar, né? Exato. Exatamente. Por isso que ele precisa estudar. É isso mesmo. E assim, o que eu falo sempre para os meus corretores, assim, o dia que vocês estiverem pensando na comissão e não no seu cliente, cara, você vai fazer besteira. Nunca, até fica uma dica aqui para os corretores, pensem no seu cliente, o que é melhor para ele, seja comprador, seja ele o proprietário. A comissão é uma consequência do bom serviço que você faz. Então, nunca deixe, em momento algum, de pensar no seu cliente. Isso é fundamental aqui. E é o seu nome que está ali, né, Exatamente. Neto? Porque eu acho que falta dizer isso para o corretor, da responsabilidade civil que ele tem quando ele está fazendo essa intermediação, quando ele está fazendo essa conexão, essa transação, né? E quando a gente pensa numa empresa, que você é a sua empresa, um negócio mal feito, isso vai impactar no teu negócio. Sim. Né? Se você estiver vendendo o almoço para comprar janta, talvez você consiga fazer por uma comissão, mas até quando, né? Isso não é uma coisa sustentável. E o risco que você corre, E assim, né? colocando um monte de gente envolvida e até o próprio risco do corretor mesmo. Como que você vê, Neto, agora para 2023, a sua imobiliária, o que você tem de planejamento, o que você acha que é muito importante, enfim, de expectativas para esse ano que vai se iniciar? Pergunta fácil. Tanto burburinho, tanta coisa acontecendo. Né, político aqui no Brasil, mas assim, uma coisa que eu aprendi dentro desse modelo da Remax, né, a gente não precisa de muitos, a gente precisa ser bom. E sendo bom, o mercado imobiliário ele é infinito. Né? Algumas coisas que aconteceram nesse semestre, né, em época pré-eleição, a gente tem um mercado muito ambíguo. Né? Você tem pessoas querendo acelerar porque querem garantir aquela situação que está naquele momento de juros e tudo mais, e tem pessoas que ficam esperando para ver o que vai acontecer. A gente já teve um impacto muito menor do que era esperado. Né? Antes da eleição existia uma expectativa de retração, isso não aconteceu. Né? Então, eu acho que assim, o mercado imobiliário ele é infinito. Ele muda a situação, muda o tipo de imóvel, ele muda um pouco quem dá as cartas, ora está dando as cartas o comprador, ora está dando as cartas o proprietário, mas assim, hoje no Brasil a gente tem um mercado muito consolidado. Ainda não é um mercado maduro, ainda não é um mercado profissional, mas ele é um mercado consolidado. Então, até porque as necessidades elas existem, né, Neto? As pessoas estão casando, as pessoas estão separando, famílias estão crescendo, famílias estão diminuindo porque os filhos saíram de casa, né? Enquanto o ser humano for ser humano, o negócio imobiliário nunca vai deixar de existir. Né? Então, apesar de um pouco de incerteza, eu acho que a gente já superou crises aí gigantescas e eu acho que assim as crises elas têm lógico que tem um lado muito ruim, mas tem um lado bom. A gente passou a pior crise que o mercado imobiliário teve foi 2017. Foi a pior crise da história do mercado imobiliário. E o que aconteceu pro mercado? Né? Aí falando da posição do corretor de imóveis, os aventureiros saíram do mercado. Então, só ficam os bons. E quando você trabalha com corretores qualificados, com corretores treinados, com capacidade para absorver isso, eu acho que dá muito mais tranquilidade para a gente entrar com um ano, independentemente de governo, independentemente de quem seja que tem aí.
não vão deixar de ter negócios. Você teve um bom ano em 2022? Porque Sim. eu digo porque muitos colegas, muitos corretores têm dito que foi um ano péssimo, venderam pouco. Então, a Remax, ela setembro bateu recorde de vendas, esse ano está batendo recorde de vendas. Então, por quê? Porque a gente está trazendo esse novo modelo de negócio. Então, isso dá previsibilidade, isso dá profissionalismo, e é o que eu falo, na crise, quando o comprador está dando as cartas, o proprietário precisa de alguém com mais empenho, com mais dedicação, que é exatamente isso que a gente faz. Quando a venda está sendo mais fácil, quando o proprietário está dando as cartas, Sim. As vendas saem de uma forma um pouco mais espontânea, mas na crise, quando ele precisa, é exatamente onde a gente sobressai. E a Remax, historicamente, ela cresce durante a crise justamente por conta disso. Porque é a hora que o profissional faz a diferença, que o lado profissional faz a diferença. Então, apesar das incertezas, as estatísticas, os números que o Secov tem trazido, o próprio Cresce, mostra que talvez mude um pouco o cenário. Está se falando num viés um pouco maior para os imóveis mais populares, pela característica desse governo, mas assim, o mercado de luxo nunca vai deixar de existir. De movimentar. Você vê, apesar dos juros estarem muito maiores, setembro foi um mês que superou muito o número de financiamentos do ano passado, em que os juros estavam mais baixos. Sim. Então, o mercado ele nunca vai deixar de... O que impacta é para o mal profissional. Sim. Esse, com certeza, as imobiliárias, se não estiverem preparadas, se não estiverem qualificadas... Ou o profissional que está ali só tirando o pedido. Né? Exatamente. Porque ele precisa também, justamente essa questão do preparo, saber ler, entender o momento que a gente está vivendo para poder direcionar ali o vendedor ou o comprador, Exatamente. Depende da ponta, ou se ele está atendendo os dois, né? Para ele conseguir direcionar qual que é o melhor caminho. Exatamente. É isso aí. Eu acho que não vai mudar o que a gente está fazendo. Eu acho que isso a gente conseguiu superar. A própria pandemia foi e assim, quando a gente fala de mercado imobiliário, né, essas crises, a pandemia foi um negócio bizarro, horrível, né? Não tem como não reconhecer isso, mas ao mesmo tempo foi um momento em que o mercado imobiliário se destacou. Né? E por que isso? Né? A gente fala, o negócio imobiliário ele é muito seguro. Muito raramente perde-se dinheiro no mercado imobiliário. Então, o que aconteceu na pandemia? Os juros estavam lá embaixo, os rendimentos estavam ruins, a insegurança era gigante. O que as pessoas fizeram? Eu falo, como meu avô sempre falava, compra tijolo. É uma frase que eu ouvi, o tijolo não fica gripado. Não fica gripado, você não perde. Né? E assim, a tendência é que os imóveis, ano a ano, eles se valorizam. Então, a gente vai seguir da forma como a gente está, sem mudar nossos planos, independentemente do que aconteça. E o que você planeja para o ano que vem, como broker e tal? O que hoje vocês já têm, assim, tem algum projeto, tem algo assim que você já delimitou, você fala, eu vou fazer aqui, eu vou por esse caminho? A nossa ideia é dobrar o faturamento desse ano. Isso a gente tem. E a Remax permite, nesses começos, a gente conseguir fazer isso. E para isso eu vou precisar de mais força de trabalho também, mais corretores. Então, a ideia é chegar, hoje eu estou com 25 corretores, é chegar no final do ano que vem com 45, 50 corretores. Uau. Então, e trabalhar a questão da marca desse modelo, essa reeducação o tempo inteiro, né? Isso a gente vai continuar fazendo. Bom, e aí, Neto, assim, você, né, falando dessa questão para 2023 de dobrar a sua força de trabalho, quer dizer, hoje você tem 25, chegar aí a 50 corretores e naturalmente dobrar o seu faturamento, quando você vai buscar esse corretor no mercado, o que você olha na hora de uma seleção? Como é que você recruta? Como que você pretende, né? Que estratégias você pretende usar para recrutar mais gente para a sua imobiliária? Hoje, a maioria dos corretores que têm vindo, eles têm vindo de uma forma orgânica, né? Eu vou precisar aumentar, eu vou precisar buscar mais isso, mas hoje tem vindo de indicações
de clientes que viram corretores. Sim. A gente tem, isso é muito comum dentro da Remax, né? Mas eu acho que assim, o principal é a forma como eu me disponho a atender os corretores. É o que eu falo. Hoje aqui eu sou um prestador de serviço. Então, o principal diferencial é que os corretores que venham, eles venham com essa ideia e com esse viés de ser um empreendedor e de ser dono do negócio dele. Então, é o que eu falo, hoje eu te dou a oportunidade de você começar um negócio novo dentro do mercado imobiliário. Cara, o que você precisa? Ter a consciência de que o negócio é seu. Eu falo, eu posso dar estrutura, eu posso dar um nome Remax, eu posso trazer o nosso know-how do mercado, sistema, ferramentas, tudo mais. A única coisa que eu não posso fazer é fazer por eles. Então, eles têm que vir com essa consciência. Cara, eu estou começando um negócio novo. E isso envolve também fazer investimentos. Sem dúvida, né? sem dúvida. O próprio Fernando Massucci, né, ele fala, você também, como empreendedor, você precisa ter uma reserva. Não, também é complicado de você colocar a pessoa que não tenha nenhuma reserva para segurar ali pelo menos 3 meses, 4 meses. Acho ou que às vezes é um ponto. até mais. E aí, quando você fala dele ser uma empresa, é porque ele vai fazer investimentos também, né, Neto? Exatamente. Que tipo de investimentos eles fazem? Nessa linha do que você falou, é exatamente isso. A gente fala assim, o Fernando Massucci é um monstro dentro da Remax, Sim, um cara que eu sou uma grande referência para a gente. Uma referência. Sou fã de carteirinha dele, hoje tenho o privilégio de tê-lo como amigo também. Mas o que a gente coloca? Fala assim, olha, você está abrindo um negócio. Quando você está abrindo um negócio, você não vai ter uma retirada no primeiro mês, no segundo mês, nem você vai ter que investir. É essa a visão que tem que ter. Então, é o que eu falo, às vezes me ligam alguns candidatos a corretores e perguntam, mas vocês não dão ajuda de custo? Eu falo, cara, do que você está falando, né? Nós estamos num outro mundo. Mas é a visão que o corretor tem. O corretor, ele vê, na verdade, o dono da imobiliária, ele vê o corretor como uma pessoa que está ajudando ele a vender imóveis. E não é isso. A imobiliária ela tem que ser a pessoa que vai fazer o corretor desenvolver o negócio dele para que ele fomente as vendas, para que ele faça as vendas e a gente dá o suporte para que ele faça isso. Então, de fato, quando a pessoa imagina um trabalho CLT, quando a pessoa vem falando, olha, eu preciso do dinheiro o mês que vem, não estou conseguindo me recolocar, eu sugiro de ir talvez até para o mercado tradicional. Hoje existem essas startups, né? A gente chama muito, a gente fala de uberização, né? do mercado imobiliário, que é exatamente isso. Cara, tem startup que se você se dispor a abrir porta de um imóvel, você tem ali a oportunidade. Uma oportunidade, né? Você vai trazer um dinheiro até com algum salário, né? Até dependendo da startup, até algum recebimento garantido, né? Tá tudo certo. Eu acho que é válido. Só que ali você vai ter um limite de ganho. E eu acho que o principal, né? Você vira meio uma função mecanizada. Sim. Né, uma função robotizada. O que você faz? Porque você faz um pedacinho do imóvel, que é como a legislação solicita, que seja um corretor aquele que vai mostrar o imóvel, então você entra para fazer aquele pedacinho e você vai receber um salário por aquele pedacinho que você está fazendo. E né? se aquilo te satisfizer, beleza, Show seja feliz. Né? Eu gosto de usar o exemplo do Uber, né? Nessa crise que o mercado imobiliário teve. O Uber foi uma coisa boa para o mercado imobiliário, porque a pessoa não vinha se aventurar, ele precisava de dinheiro, ele precisava trazer alguma coisa para casa, e o Uber foi uma excelente opção para essas pessoas. Resolveu o problema. Resolveu o problema de uma forma digna, de uma forma honesta, e tirou o pessoal que achava que o mercado imobiliário era fácil. Né? Então, isso existe essa possibilidade de você trabalhar dessa forma, mas não é o modelo que a gente prega. A gente está trabalhando com construção de carreira, a gente está trabalhando com construção de negócio. A gente está mudando a cultura do mercado imobiliário. E aí a gente precisa de gente que tenha essa visão, que seja dono do negócio dele e que encare isso efetivamente como uma mudança de cultura, né, para o mercado.
Legal, e é isso aí mesmo, Neto. E é nesse modelo também que as pessoas são mais valorizadas e elas receberão aquilo que realmente elas merecem pela dedicação. E sendo um profissional que vai conhecer, vai estudar, vai entender, ou seja, ele é um profissional completo, ele não faz um pedacinho, ele faz todo o processo, ele também vai receber o correspondente por estar dando a sua maior parte, sua maior contribuição dentro desse processo. É um plano de carreira que a gente tem, né? E como você falou no começo, né? O passo do bom corretor, qual que é o próximo passo do bom corretor? É abrir a imobiliária dele. Sim. Só que aí ele deixa, quando ele abre a imobiliária dele, ele deixa de ser um bom corretor porque ele tem que ser um bom administrador. Sim. E as pessoas... E as pessoas acham que sendo bons corretores, eles serão bons gestores. Ou bons donos de imobiliária, né? E assim, e o negócio é muito mais complexo. As contas são muito mais complexas. Maiores. São muito maiores, né? E dentro desse modelo que a gente traz de construção de carreira, ele vai fazer a opção. Eu quero ser um corretor com uma comissão básica. Eu quero ser um corretor com uma comissão maior. Ele vai podendo desenvolver, vai podendo montar equipe, vai podendo... Ele decide a carreira dele, da forma como ele quiser. E assim, e dentro da estrutura da Remax, ela permite você ter praticamente a tua imobiliária dentro dessa nossa estrutura. Né? E pelo menos eu trago isso também, que se ele quiser, se chegar num ponto que ele quiser abrir a imobiliária dele, uma Remax para ele, eu vou ter o maior prazer de ir junto com ele. Se ele quiser. Porque senão ele vai abrir também, eu vou apoiar, vou dar o mesmo suporte, vou dar vou torcer da mesma forma, vou fazer o mesmo sacrifício para que ele possa desenvolver. Sim. Né? Eu acho que a gente passa um negócio que é muito legal, porque ele não é um concorrente para mim. Ele é um parceiro. Né? E eu acho que esse é outro pilar da Remax, né? A parceria. A parceria em todos os sentidos, né? A gente fala parceria com todo mundo que está no ecossistema, com gente de fora. A gente faz parceria com todo mundo, né? Esse modelo permite que você faça e ele estimula a gente fazer parceria. Eu acho que a questão da parceria, ela está inerente a esse processo, a essa profissionalização e faz parte desse negócio como o futuro do mercado imobiliário. A pessoa que não fizer parceria, ela está fadada ao insucesso, a sair fora do mercado. Poxa, Neto, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso podcast. Foi um papo que, sim, fluiu, passou rapidinho. A gente está chegando agora no final. E aí eu queria que você deixasse aqui para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, para quem está aqui no Spotify, o seu contato e também uma mensagem aí para 2023. Legal. O meu contato é no Instagram, né? É neto.natrielli. Depois vocês disponibilizam aí, né? Assim, a gente coloca lá desculpa, na legenda. O meu contato é Neto Natrielli no Instagram. Vocês podem me seguir, podem me chamar no Messenger, eu estou à disposição. Eu acho que 2023 é um ano de grandes desafios, mas é um ano de virada de chave também. Eu acho que se você quiser começar uma carreira nova, se você quiser começar um negócio novo, a gente está te dando essa oportunidade. Então, pode nos procurar, a gente está à disposição e eu tenho certeza você pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para que o seu negócio prospere dentro do mercado imobiliário. Tá bom? É isso que eu queria deixar como recado aí para todo mundo. Perfeito. Obrigada mais uma vez, eu que agradeço, Neto. Francis. E gostaria de desejar para vocês, esse podcast está indo aqui ao ar, já na época de Natal e Ano Novo, a gente espera que vocês tenham festas aí em família, que vocês celebrem bastante e que sim, que esse podcast tenha contribuído para você, para a sua vida, para alguma virada de chave, que 2023 seja um ano de muito sucesso para você que é um corretor de sucesso. Muito obrigada, curtiu aqui, assistiu até o final, ouviu esse podcast até o final, envia, encaminha para algum amigo corretor, para alguém que precisa receber essa mensagem, esse papo aqui da gente, para às vezes virar aquela chave e se tornar um corretor de sucesso.
Muito obrigada a todos vocês e até o nosso próximo episódio.